sou psicóloga clínica e hospitalar, trabalho desde a minha formação com pessoas enlutadas e hoje estou como supervisora no ProAlu. Vou falar um pouco sobre a questão da temporalidade no luto. Antes a gente tinha muito uma expectativa, né, de um prazo para que esse luto fosse elaborado. Então se falava de 6 meses ou até 12 meses, e depois já se pensava num luto patológico. Hoje a gente questiona essa ideia, porque inclusive, né, como que a gente pode pensar num processo que, por mais que seja universal, seja considerado natural, esperado, mas que cada indivíduo, né, experiencia o luto de uma forma tão única, tão singular, como que a gente pode pensar em colocar um prazo nessa experiência, né? Lógico, a gente precisa sempre ficar de olho, né, se o luto tá prejudicando, por exemplo, condições básicas de higiene, ou então as interações sociais da pessoa, se pode eventualmente estar caminhando para sintomas depressivos, ou então até uma ideação suicida, porque aí nesse caso precisa buscar uma ajuda, né? Nesses casos, a gente pode pensar num luto complicado, mas a questão temporal, né? Não sei até que ponto a gente pode pensar num prazo para isso, né? Porque o luto, ele vai acontecendo, às vezes a gente vai reativando, vai tendo novas perdas, né? Então, é importante que, inclusive, quando a gente conversa com pessoas enlutadas, não se tenha essa pressão para que eles elabore um luto de um modo rápido, porque é algo que a gente vê muito na sociedade, né? E até mesmo entre os profissionais de saúde, né? Nossa, você ainda tá nesse processo, você ainda tá pensando nele, você ainda tá chorando por ele, né? E acho que é importante ter esse cuidado de entender que cada um vai vivenciar da sua forma, cada um vai levar o tempo que for necessário para poder cuidar de si e elaborando esse luto e seguindo com a sua vida da maneira que conseguir, né? Então, às vezes essa pressão pode inclusive atrapalhar esse processo de luto, né? Muitas pessoas chegam na clínica ou no ProAlu com um discurso de culpa, inclusive, por ainda estar no processo de luto, né? Nossa, as pessoas me falam que eu ainda tô, que eu preciso já seguir em frente, mas eu não consigo. Eu penso muito nele ainda, né? E acho que um dos trabalhos nossos é inclusive falar, olha, tá tudo bem, é esperado, você vai tomar o tempo que precisa, né? Então, acho que é muito importante esse cuidado e que a gente, inclusive, compartilhe isso entre as pessoas, esse conceito, porque realmente é algo que dói muito para as pessoas enlutadas, essa pressão, né? A gente fala que, às vezes, se sente que a dor do luto vai sumir, né? E até mesmo para que a vida possa continuar. Mas não, acho que a dor do luto tá ali, né? É como se estivesse ali e a gente fosse construindo coisas em cima dele. O tamanho tá igual, né? Mas a gente vai tendo recursos a mais para lidar com essa dor, né? Então, talvez o tamanho que antes era muito grande, uma vez que a gente não tinha tantos recursos para lidar, vai parecendo menor, mas a dor é a mesma, né? A perda, o vazio que a pessoa deixou é o mesmo, né? Mas a gente vai tendo mais recursos. Então acho que é muito importante que a gente tenha esse cuidado com as pessoas enlutadas e compreenda que cada um vai vivenciar da sua forma e que tá tudo bem, né, levar mais tempo que outras pessoas que às vezes estão ao seu redor e até mesmo com a mesma pessoa que perdeu ali, tá bom? Olá, eu me chamo Beatriz, sou psicóloga, sou especialista em luto
e vim falar um pouquinho hoje sobre o processo de luto. O luto é uma resposta natural esperada diante da quebra de um vínculo significativo, que pode ser por morte ou não. Ou seja, ao longo da nossa vida, a gente vai passando por alguns processos de luto desde que a gente nasce. Quando a gente passa da infância para a adolescência, quando a gente passa da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para a velhice, a gente vai tendo algumas perdas simbólicas que acaba com que a gente fique também nesse processo de luto. O processo de luto, ele não tem um tempo para terminar, então depende muito de cada pessoa. E a gente não costuma falar mais sobre fases de luto, né? A gente trabalha muito hoje na atualidade com o modelo de processo dual do luto, que hora a pessoa ela tá voltada para perda e hora a pessoa ela tá voltada para restauração. Quando a pessoa tá na perda, é aquele dia que ela tá muito triste, que ela chora, que ela sente falta, que ela sente aperto no peito, ela sente dor física. Mas pode acontecer que nesse mesmo dia ela queira tocar a vida dela, ela queira seguir em frente, ela queira fazer planos, ela se coloca num novo papel, como por exemplo, uma mulher que perde o seu esposo, ela pode se colocar no papel de viúva. E essa oscilação, ela pode acontecer tanto num único dia, quanto ela pode acontecer durante semanas, durante meses, e como eu disse, não tem um tempo para que tenha a finalização desse processo de luto. É muito importante que a pessoa que esteja passando por esse processo, ela tenha uma rede de apoio fortalecida, para que as pessoas estejam ali em volta, que ela se sinta acolhida, se sinta cuidada, e não necessariamente ela precisa buscar uma ajuda profissional. Vai depender muito de como que está esse processo, da avaliação feita, de como é essa rede de apoio, se tem algum risco para um luto prolongado. Tudo isso vai depender se ela precisa ou não de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Oi, sou a Samanta, sou psicóloga, sou professora do Departamento de Psiquiatria aqui da Unifesp. Sou coordenadora do Programa de Acolhimento ao Luto, que foi fundado no começo da pandemia, com a demanda de cuidar das pessoas enlutadas que tinham perdido seus entes queridos por Covid. Inicialmente a gente atendia aí aos familiares do Hospital São Paulo e depois a gente expandiu para atender pessoas do Brasil inteiro. No momento a gente já atendeu, no total a gente já fez mais ou menos uns 3.000 atendimentos. No ano agora de 2023 foram realizados 1.476 atendimentos entre crianças, adolescentes e adultos. A grande maioria das pessoas enlutadas que atendemos são adultos. Os atendimentos dos adultos, eles acontecem online, eles são realizados 2 entrevistas para identificar como que está a pessoa lidando com o processo de luto, e aí a gente, né, avalia se ela vai se beneficiar mais, se ela tem indicação de um acolhimento breve ao luto, que são 4 sessões, ou de uma psicoterapia de luto, que são 12 sessões, ou se até mesmo ela precisa, ela está num sofrimento mais intenso, trazendo prejuízos para as atividades diárias dela tendo dificuldade de realizar até mesmo as atividades diárias e as atividades que ela tinha prazer em resolver antes, e aí ela passa por uma avaliação também com o psiquiatra. No infantil, a grande maioria dos atendimentos acontecem presencial, no CAISM Vila Mariana, aqui da Unifesp, às terças à tarde. As crianças, né, vêm com os seus familiares, eles passam por avaliação também, 2 a 3 encontros, depois eles vão sendo acompanhados, os familiares são atendimentos de orientação, de acolhimento e de orientação, de como cuidar e como conversar e como estar junto dessa criança que está passando por esse processo de luto, né, e os pequenos enlutados, eles são atendidos em ludoterapia, né? Na maioria das vezes, de 10 a 14 sessões, na maioria das vezes acabam sendo em 10 sessões. Nós estamos vendo que tem uma melhora clínica importante e futuramente pretendemos desenvolver também pesquisa, né? Estamos dentro da Unifesp, a gente precisa desenvolver pesquisas para poder ver mesmo a efetividade
desses protocolos de atendimento, né, que é o próximo passo que a gente vai fazendo. Os atendimentos, as pessoas procuram a gente pelo e-mail, né, acolheluta@gmail.com, e tem o nosso site do proalu.com.br, onde tem informações, tem o Instagram, que também tem muitas informações que ajudam as pessoas a entenderem um pouco do que elas estão vivenciando. Tem indicação de livro, indicação de filme, indicação de música, né? Acho que é importante nesse processo que você está de perda, você poder se sentir aí amparado de alguma forma. Olá, tudo bem? Vim falar um pouquinho com vocês sobre a escuta do luto. Esse tema aqui é tão complexo, tão vasto, né? Que é multidimensional, não tem um aspecto específico que a gente pode falar sobre o luto, são vários, é um processo complexo, super delicado, que toca no íntimo de cada um de nós. E aqui eu vou puxar alguns recortes, algumas pequenas reflexões sobre a questão do luto e sobre a importância da gente escutar, né? E quando eu tô falando de escutar, quase que parece automático, né? Ah, eu sei escutar, a gente escuta, todo mundo se escuta, mas será mesmo, né? Porque tem algo que é muito frequente, assim, né? Que acontece, que são os tropeços da escuta, né? Que a gente até imagina que está escutando o outro, mas a gente coloca as nossas questões na frente dessa escuta. Então, eu já passei por isso, nossa, sei exatamente o que você está sentindo. A pessoa nem terminou de falar. Ou mesmo que a situação seja parecida, será mesmo que a gente sabe o que aquela pessoa está sentindo, né? A gente escuta com o nosso referencial, mas se a gente coloca esse referencial acima da nossa escuta, a gente corre o risco de silenciar aquele que precisa ser escutado, né? E que vai dizer, bom, então qual que é o espaço que eu tenho aqui para poder falar, né? Muitas vezes a gente também quer resolver, né? Então, alguém fala alguma coisa, a gente já quer dar milhões de dicas e opções e informações, né? E, bom, será mesmo que a gente precisa dar direcionamento? Às vezes a gente só precisa de um abraço ou de alguém que diga, putz, que difícil, tô aqui com você, enfim, te compreendo, né? Entendo isso. E a escuta vai muito além disso, né? A escuta, da forma como eu entendo, é uma abertura para se conectar, né? É um encontro de afetos, de ser afetado e de afetar-se, né? De afetar e ser afetado pelo outro. Então, a escuta também é um processo complexo. E aí, quando a gente está falando de luto, também, né? Muito mais. E aí, eu vou puxar um gancho aqui para falar sobre os profissionais, né? Que cuidam das pessoas, seja nas instituições de saúde ou mesmo em casa, né? Pessoas que têm alguma doença ou os familiares mesmo, né? Às vezes é muito difícil pro profissional poder escutar tanto a dor daquele paciente como a dor do familiar, né? Então, como é que a gente faz para que esse profissional também tenha uma abertura para escutar o que vem do outro e também uma abertura para se escutar, para ser escutado, né? Então, acho que são vários processos diferentes, porque o profissional também precisa de um espaço para ser escutado, seja institucional, seja na sua própria rede de apoio, né? E também poder se escutar. Quando eu estou diante do outro, né? O que é que está em jogo ali, né? É o outro ou são os meus valores? E aí, no campo da saúde, a gente tem uma tendência muito de ver a morte como um fracasso, né? De ver o hospital como uma centralidade dos cuidados e de que, então, a gente está diante de uma doença, a gente precisa curar a todo custo, mas não é isso que acontece, né? Porque a finitude, ela tá aí, né? A medicina não é uma ciência que onipotente, onipresente, enfim. Então, ela também tem os seus limites e a gente precisa poder lidar com eles. Então, se o profissional também não pode, ou se a instituição, né, ou enfim, não pode lidar com as limitações do seu próprio fazer, né, e se a gente não pode incluir as questões de luto, de morte, de perda na educação desses profissionais, vai ficar muito difícil na atuação deles diante de um familiar enlutado, diante de um paciente enlutado, né? Que já sabe de que o seu caminho
de que o seu caminho na direção curativa não vai ter uma chance curativa, ou enfim, né? Isso não deixa de não ter caminho, porque o caminho é que ele possa ter qualidade, dignidade de vida naquilo que ele tem para caminhar, né? No tempo que ele tiver de vida. Então, acho que a gente precisa repensar um pouco a questão do cuidado, repensar a centralidade do cuidado na instituição hospitalar e poder pensar a centralidade do cuidado nas relações humanas, né? E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter um espaço de cuidado para nós mesmos, né? Como profissionais, como seres humanos, e poder entender que aquele outro que está diante de nós vive uma realidade, mesmo que parecida, completamente diferente, de uma perspectiva diferente, e que isso a gente precisa levar em conta, né? Que essa escuta possa levar em conta a alteridade, né? E não a autoridade, né? Porque a escuta também pode ser um exercício de poder, né? Em que eu sei sobre você. Então, o médico sabe sobre a doença, mas, bom, ele não sabe sobre quem é aquele que está diante dele com aquela doença, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma, cada corpo vai reagir de uma forma, e a gente precisa estar aberto para essa escuta, né? Para esse momento que vai ser um momento de relação, né? De se conectar. E pode parecer simples ou não, né? Porque não é nada simples, mas é muito complexo e muito bonito quando a gente consegue fazer isso. Bom, era isso por hora. Um beijo.